A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos. Só vitória. Só alegria. Graças a Deus a gente vai gravar mais um vídeo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para quem não assistiu os dois últimos vídeos que a gente postou, corre lá, assiste, porque aqueles dois, esse de hoje é a continuação daquele lá. Se você não assistiu, você não vai conseguir entender o passo a passo para você vencer com Cristo, para ser diferente. O tema do canal, para ver diferença, tem que ser diferente. O tema hoje, Jefferson, que a gente vai abordar aqui é: o que é o Espírito Santo? Porque as pessoas às vezes já falam assim: olha, eu fui batizado nas águas, aceitei a Jesus, estou indo para a igreja, eu fiz as 12, eu faço campanha, vou para o monte, desço, tudo, mas eu não falo em línguas ainda, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Aí, será que o Espírito Santo e línguas estranhas é a mesma coisa? Ou eu, como eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Como eu sei que eu fui selado pelo Espírito Santo? Porque batizado com o Espírito Santo é uma coisa, você ser selado pelo Espírito Santo é outra. Totalmente então diferente. São temas que a gente vai abordar aqui hoje, explicar o que é você ser selado e ser batizado. E o dom de falar em línguas. Que às vezes as pessoas oram pedindo: Senhor, né, me dá o dom de falar em línguas estranhas. Não, sabendo que antes tem que ter o Espírito Santo. Sendo que outras pessoas às vezes pedem para Deus batizar com o Espírito Santo, né? Senhor, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Sendo que na verdade ele já foi até selado. Só que o batizar que ele pensa é falar línguas. Sendo que isso já não tem o significado do batismo com o Espírito Santo. A não ser que ser selado com o Espírito Santo a partir do momento quando nós aceitamos o Cristo, recebemos a palavra de Deus. Naquele momento a gente já fomos selados e escolhidos por Deus. Agora, falar em línguas repartida como de fogo já é totalmente diferente. É um dom. É um dom. Inclusive, quando eu aceitei que eu vou vir para Cristo agora, tem até um livro que fala sobre isso. Ele chama Bom Dia, Espírito Santo. Do Benihim. Isso, do Benihim. Ali, se você, eu até convido você a ler esse livro, porque esse livro ele fala sobre o que é o Espírito Santo. É esse daqui, ó. Ele trata, muito bom. Ele é bom, você vai entender. Ele chama Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Então é uma dica, né, para você ler, porque foi através desse livro que eu li que eu pensei e falei: nossa, peraí. Então não é porque, né, que eu não pulo, não falo em línguas estranhas, que às vezes eu não posso ser selado pelo Espírito Santo. Pode. Aliás, é a primeira coisa que você tem que procurar na vida, que nós temos que procurar isso. Então, o texto que nós vamos usar é Mateus 3, versículo 16. Já se quiser dar uma lida nele aí. Vamos ler aqui agora. Que aí você vai entender. Mateus 3,16. Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Aí, então, lendo esse versículo aqui, a gente chega na conclusão de que Jesus era um homem como eu e você, então. Exatamente. Ele não tinha ainda. Ele foi batizado nas águas. Até que o Jefferson acabou de ler que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Até então que quando a gente começa a entender essa história, né, Jário, a gente percebe que Cristo, quando ele nasce, a história só vai falar um pouco ali do nascimento dele, né, quando ele foge para o Egito, a mãe leva ele fugido para o Egito, tal, com medo de Herodes matar, conforme você conhece a história. Depois a Bíblia só vai trazer um respaldo quando Jesus tinha 12 anos, aí depois só com 30 anos, e aonde completa 30 anos, que naquela época, para ser batizado nas águas, tinha que ter essa faixa etária de idade, 30 anos. Hoje, né, as igrejas entendem e percebem que hoje é necessário que uma criança, um adolescente, na verdade, onde já tem conhecimento daquilo que é certo e que é errado, aos 12 anos de idade. Já discerne, né? Então vai de culturas, né? Vai de culturas. Então, quando Jesus ele é
batizado nas águas com 30 anos. Observe que durante 18 anos, se não me falha a memória, 18 anos, Jesus ele está praticamente no anonimato. Não faz, ninguém fala nada dele. Tudo bem que tem alguns livros canônicos que relatam algumas histórias, mas os livros canônicos não traz um respaldo espiritual, né? Não demonstra algo que é realmente verídico, mas só que aos 30 anos, quando Jesus desce no batismo das águas e quando ele sobe, aí que a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre ele e ali começa a obra do Messias, a jornada do Messias. Então, é diferente. Depois do quê? Depois do Espírito Santo. Ele não operou nenhum milagre sem antes receber o Espírito Santo. Mas uma coisa, Jário, ele não tinha o Espírito Santo? É aí que tá. Porque ele é filho de Deus. Ele tinha, mas só como a própria Bíblia diz, e ele veio como um homem. Ele veio como homem. Como um homem, ele era como nós. Ele era o Espírito de Deus. Então, até então, ele não fazia nada. Então, quando o Espírito Santo de Deus entrou, desce sobre ele, aí ele começa. Aí a pergunta é, a gente pode fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo dentro de nós? Sem a presença de Deus? Será, já? É isso. É isso que Deus colocou no nosso coração, porque parece que não. Parece que é normal. Mas você não suporta. É uma batalha espiritual muito forte. Você muito não pesado, suporta. Pesado. Você não suporta se você não for selado pelo Espírito Santo. Se você não tiver aquela intimidade. Ah, mas como é que eu sei que eu fui selado pelo Espírito Santo? Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando o Espírito desceu sobre Jesus, desculpa, na minha Bíblia não fala. Não sei se na do Jefferson também não deve falar. Ele não rodopiou, não falou em línguas, ele não fez nada. Ele apenas recebeu o Espírito de Deus sobre ele. O que capacitou para operar sinais, prodígios e maravilhas. Verdade. Então, ele não é que você, às vezes, você pode até ver uma pessoa falar em línguas, tudo, mas não tem o Espírito Santo. Porque o falar em línguas é um dom que lá em Atos 2, e ainda você tem que ler o texto com calma e entender e analisar, exatamente. Porque línguas estranhas de Atos 2 eram línguas que a nação toda estava congregada ali. A Bíblia vai dizer, em Atos 2, que toda a nação estava congregada ali debaixo de onde eles estavam. Então ali tinha japonês, tinha americano, não importa. Quando eles começaram a orar em línguas estranhas ali, a Bíblia vai dizer que todos ficaram pasmados porque estavam entendendo o que eles estavam falando nas suas próprias línguas. Então o japonês viu os discípulos ali falando em línguas estranhas, eles entendiam na língua deles, o japonês, que eles estavam falando. Agora, depois que... Achou aí? Achei. Lê aí. Olha aqui, Atos 2,6 em diante. E, quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem o ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Portanto, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito, a parte da Líbia, juntos a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, os crentes e árabes, todos ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Está entendendo? Então, não é na língua espiritual, foram nas nossas próprias línguas. Os próprios então, idiomas, né? Você está entendendo? Trazendo para o dia de hoje, se nós estivéssemos lá, eles iam estar falando em línguas estranhas, mas a gente estava entendendo em português. Em português. Você está entendendo? Verdade. Eu ia olhar e ia falar. Eu lembro de um fato, Jário, aqui, algo muito interessante. Estava num culto num lar, aqui no Vila Moraes, que próximo aqui da nossa região. E nesse culto num lar, a gente estava
fazendo este culto em prol de uma senhora que era japonesa e ela não falava absolutamente nada em português e não entendia também nada. Entendia nada. Só que ela estava muito enferma. E Deus usou o presbítero naquela época falando em línguas, mas japonês, cara. Pra ela entender. Pra ela entender. E ela começou a dialogar com o presbítero, com ele. E o presbítero falava em japonês? Nunca falou em japonês. Tá vendo? A diferença. E é forte isso aqui. É um mistério muito forte. Meu Deus do céu. Isso aqui não é coisa que Deus mostra pra qualquer um. Isso aqui é revelação do alto. E ela aceitou Jesus por conta disso. E dias depois, ela veio a falecer. E nesse dia, o presbítero tinha falado para nós, né, que naquele diálogo que estava tendo com ela, o próprio Deus estava falando com ela para ela aceitar ele como seu único e suficiente Salvador. E ela ali aceitou e ficou conversando por uns 15, 20 minutos, conversando com ele. Agora pergunta hoje pro presbítero, manda ele falar alguma coisa em japonês. Não fala nada. Porque desceu do céu, desceu do alto, a mesma coisa aconteceu lá. Eles entendiam, o Espírito Santo estava falando com eles ali na língua deles. Agora, por isso que nós temos que ter uma sensibilidade de saber isso. Olha, hoje eu vou ser um obreiro. Não, eu sou um diácono. Olha, eu sou um evangelista, eu trabalho na obra, ou eu faço intercessão. Mas será que você está preparado para suportar o peso espiritual? Porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Quando você está orando, você tem um cargo, você está à frente ali. Se você não for selado, não é falar em línguas estranhas, é você ser selado. O que é selado? É você receber do alto uma confiança, um abraço, aquilo ali. Vai que eu estou contigo. Porque senão você não suporta. Agora, como é que eu adquiro isso daí? A pessoa vai para a igreja, aceitou Jesus, tem que se batizar nas águas, que é necessário. Até Jesus fez isso. Verdade. Eu não entendo que alguns falam que não, mas se o próprio filho teve que fazer, ao sair você se batizou, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Mas você recebeu. Como é que começa o contato com ele? Oração, jejum e leitura de palavra. Primeiramente, o Espírito Santo desce sobre você. Mas eu preciso saber quem é o Espírito Santo. O que é que ele faz? A que área ele age na minha vida? E a partir do momento que ele desce sobre você, como que eu tenho que fazer para manter ele dentro de mim? Até porque Espírito Santo, ele é santo e ele vem para nos purificar, nos limpar, ele vem atribuir com os seus frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, benignidade e etc. E aí vai. Transforma a pessoa. Transforma, domínio próprio, né? Amor, paz, e aí vai. Mas para me manter ele, para me ter mais comunhão, contato com ele, como que eu devo fazer? Se você não orar, você jamais vai ter comunhão com ele. Se você não jejuar, você também não vai ter comunhão com ele. E se você não buscar a respeito dele nas Sagradas Escrituras, você também não vai achar. Eu lembro o fato que diante da Bíblia, e até a gente viemos conversando no caminho a respeito do que nós estamos aqui falando sobre o tema, que para fazer a obra, será que eu posso ir de qualquer jeito? Ou só tenho que ir quando o Espírito Santo estiver sobre mim, sobre nós? Então, isso é muito importante. Eu lembro que quando Deus escolheu Saul para ser rei do povo de Israel, Deus falou algo para Samuel, dizendo para Samuel dizer a Saul: olha, tu vai, e quando tu chegar em um certo determinado lugar, tu vai encontrar 3 homens descendo, que eles estão vindo do templo adorar a Deus. E quando tu encontrar ele, tu vai ser cheio de Deus. Mas espera aí, o tema no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele não permanecia sobre o ser humano, sobre a nossa vida. Isso só vai ser concretizado em Atos capítulo 2. Ali é onde ele desce, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, outro igual a mim, que faz as mesmas coisas que eu. Então, quando Jesus disse que iria subir e ia mandar outro, esse outro que haveria de vir é o que iria permanecer e ficar. Então, Jair, Saul, ele vai e encontra verdadeiramente esses 3 homens, e quando ele encontra esses 3 homens, diz a Bíblia que ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele profetiza, ele dança, baila ali na presença de Deus, mas depois o Espírito vai embora. E aí?
Será que o Espírito Santo começou a estar dentro dele para ele fazer a obra? Não, até porque, como a gente veio conversando, eu e o Jairo, a gente veio conversando a respeito desse tema, né? Por quê? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só descia em 3 categorias: rei, profeta e sacerdotes. Era só o único. Ele vinha, usava o instrumento, usava os vasos, usava os profetas, usava os sacerdotes, usava os reis, mas não permanecia já. Não permanecia. Eles voltavam. Eles voltavam. Ou seja, eles não profetizavam a não ser se o Espírito Santo viesse. Por exemplo, quando Eliseu precisava dar uma palavra para Josafá, ele manda chamar um quê? Um tangedor. Ele manda chamar um tangedor. Ou um tocador de harpa ou flauta. Então, foi mandado chamar. Agora é interessante que Eliseu era um homem que tinha a porção dobrada do Espírito de Deus, mas só que pelo Espírito de Deus vinha usar ele naquele exato momento, ele precisava de alguém que tocasse para que ele orasse. O Espírito Santo, olha só, irmão, isso é forte. O Espírito Santo descesse, usasse ele, conforme foi. O tangidor começou a tocar e ele entrou ali no mundo espiritual. O Espírito Santo veio e usou ele, lançou a palavra para Josafá e para Acabe. Acabe? Não. Esqueci. Não, é o rei de Israel, esqueci o nome dele. Glória. Era o filho de Acabe. Primeiro rei. Deixa eu ver. Segundo Reis, capítulo 3. O capítulo 3. Então, o Espírito Santo veio, usou a Josafá e depois de ter lançado a palavra. Jorão, isso, o rei Jorão. Que é o filho de Acabe. Então, quando Deus usou ele, o Espírito Santo usou ele, retornou. E acabou. Então, no Antigo Testamento, era dessa forma. Agora, tem pessoas já que quer, por a emoção, tudo bem, às vezes a gente entende, porque a gente também fomos assim no começo, né? Quando o pastor, a pastora, alguém levanta uma obra e fala assim, irmão, nós vamos evangelizar em tal lugar na Cracolândia, nós vamos trabalhar com os moradores de rua, e as pessoas às vezes nem selado, nem é selado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, será que dá, já? E aí vai. E agora, eu falo isso por experiência própria, porque eu aprendi isso no começo. Quando você sente no teu corpo a batalha espiritual. Você chega em casa, pode reparar, você que faz, que você chega em casa, às vezes não é um cansaço de trabalho. Não é. É um cansaço espiritual mesmo, é dentro de você. Às vezes o braço começa a doer, o osso aqui assim. Você sente aquele negócio. É como se fosse um jugo, né? O jugo fica pesado. Fica pesado. As costas você falou, nossa, eu carreguei um monte de gente. Mas é isso, porque você ainda não recebeu. Então nós temos que orar, falar, Deus, eu quero começar a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus e é batizado, você já recebe. Agora, o que o Jefferson falou aqui é tão interessante, porque quando Saul se encontrou com aqueles moços, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus desceu, Saul se alegrou. Então quando o Espírito Santo vem, você sente. Agora, quando Deus deu ordem para o Espírito sair, o Espírito de Deus sair de Saul e deu ordem para o Espírito maligno entrar nele, Saul nem percebeu. Então, quando o Espírito Santo vem, você sabe. Quando ele vai embora, você nem sente. Você nem percebe que ele saiu. Você acha que você está ali caminhando. E eu estava conversando com o Jefferson. No Velho Testamento, aconteceu grandes sinais, prodígios e maravilhas. Grandes sinais. Foram grandes. Moisés operou um monte ali na frente de Faraó. Foi um monte. Tudo guiado por quem? Por Deus. Não era alguém que chegava e falava assim, olha, irmão, Deus manda dizer para você assim, assim. Não. Não. Ele era o único ali. Mas tinha o Espírito, ele era selado com o Espírito Santo? Não. Mas ele tinha ali o contato com Deus. Tanto é que depois que acabou ali, Deus fala para ele, sobe até o Monte Sinai que você vai falar comigo aqui em cima. Não sou eu mais que vou descer, é você que tem que subir. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Comecei a frequentar a igreja, eu preciso ser selado com o Espírito Santo. Não é falar em línguas. Falar em línguas é um dom. É um dom. Deus quando você começa, Ele vai te dar um dom de línguas estranhas. Juntamente vem o dom da interpretação. Com ele vem alguns dons de revelação, profecia.
Mas isso é o resultado da sua busca. Quanto mais você alimentar o Espírito Santo que está dentro de você na oração, no jejum, na renúncia e na palavra, ele vai começar a te levar a caminhos que você nem imagina. Você nem sabe. Você começa a viver e quanto mais você vai vivendo, mais forte você vai ficando. Mais aquilo você vai ficando. Eu lembro de um negócio interessante uma vez. Eu saí de casa, foi logo no começo, eu falei assim... Quando eu acabei de ler aquele livro que eu mostrei no começo, eu falei assim, eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu ficava falando na mente assim, quero conhecer o Espírito Santo. E eu peguei o carro e fui andando. Eu tinha que ir num lugar mais ou menos lá em São Bernardo do Campo, num hospital. Eu sei que faltando, eu não conhecia aquele lugar. Quando faltava mais ou menos, que eu olhei no GPS, faltando uns 15 minutinhos para eu chegar nesse hospital... O celular descarregou. Não, eu peguei e desliguei o celular. Eu senti um negócio tão... Eu desliguei, eu falei assim, se o Espírito Santo realmente existe, eu falei só na mente, falei assim, eu quero que você me guie até o hospital. Meu Deus, é muito forte. E eu fui andando com o carro. Quando eu tava andando assim, do nada vinha um pensamento, vira à esquerda aqui, ó. Aí eu virava à esquerda e subia. Aí quando eu falava, ó, vira à direita aqui agora. Quando eu virei à direita aqui, eu parei, que eu só subi, fui parando, fazendo... Onde vinha na minha mente assim, aquela voz falou assim, entra aqui, entra lá, entra aqui. Eu até comecei a chorar ali. E quando eu parei na esquina, que eu fiquei parado, que eu olhei pro outro lado, eu estava na frente do hospital. Muito forte. Então você precisa buscar isso. Declara na sua vida, fala, Espírito Santo, se você realmente existe, eu quero te conhecer, faça algo comigo. A minha esposa esses dias estava aqui em casa, né? Como eu recém-convertida, estava aí. Quando foi esses dias, acordou aqui mais branca que tudo. Eu falei, o que foi ela? Meu, preciso contar uma coisa. Eu falei, mas o que foi? Ela nunca tinha ido pro monte. Foi na primeira vez que ela foi pro monte orar. Quando chegou em casa, já o Espírito Santo já se manifestou. Ela falou, eu acordei, eu não sei se eu estava dormindo, mas eu acho que eu não estava dormindo porque eu via você dormindo. E aí eu não sei se eu estava acordado, mas eu sei que eu saí do quarto. E aí eu escutava um monte de línguas estranhas. Aí eu comecei a rir. Eu falei, tá vendo aí? Eu falei, isso aí é o Espírito Santo te mostrando. Mostrando, é verdade. Você começou, quanto mais você desceu, está procurando conhecer, ele está se manifestando. Verdade. E aí é isso que falta às vezes. Porque fazer a obra, Jefferson, eu sei que todo mundo tem esse desejo e você precisa ter isso. Porque Deus te chamou, não foi para você ficar sentado no banco, não. Verdade. O ID, tanto é que a Bíblia vai dizer, para uns eu chamei apóstolos, diáconos, pastores, obreiros, tudo. Mas para uns, não significa que numa igreja com 1000 membros, os 1000 vão ser pastores, não. Mas o ID é para todo. Então, para você fazer algo, você precisa dele. Porque é ele que te conduz, é ele que vai te mostrar o caminho que você tem que ir. É ele que vai, numa evangelização, por exemplo, quando você for evangelizar, se você não tiver selado pelo Espírito Santo, você vai entregar um folheto, aquele folheto vai ser apenas um papel. Verdade. Agora, quando você é selado do Espírito Santo e você leva ele junto, quando você entrega o folheto que aquela pessoa pega, às vezes o Espírito Santo fala assim, ó, fala para ela que essa cura que ela tá, essa enfermidade eu vou curar. Quando você fala aquilo ali, que aquela pessoa, o ímpio, não só por palavra, mas ele vê o poder, que olha para você e fala, como é que esse cara sabe? Nunca me viu. Verdade. Ali ele já, o Espírito Santo convenceu ele ali, falou, aceita Jesus que é melhor. É verdade, isso é muito forte. Você está entendendo? Isso é muito forte. Isso, e ele te dá essa sabedoria. Você chega nos lugares, quantas vezes eu creio que o Jefferson também passa por isso todo dia. Claro. Quando você está sujeito ao Espírito Santo, Paulo diz, quem anda segundo a carne, sujeita à carne. Quem anda do Espírito, sujeita ao Espírito. Você não sai de casa, você já tem que saber que você está sendo guiado por ele. A qualquer momento ele vai querer falar com você. Vai precisar de você para agir ali e você vai ter que fazer. Quantas vezes a gente andando na rua, eu mesmo, onde eu trabalho, entrou uma mulher para vender um pouco de bala lá. E quando eu fui pegar aquelas balas, eu falei assim, não, ela não veio vender bala aqui, eu preciso que você fale aquela que eu quero que ela se reconcilie comigo. Eu nunca tinha visto a mulher, irmão, como que você nunca vai ver uma mulher, você vai abrir a boca e falar assim, ó, se reconcilia com Cristo. Dá medo, você fica apreensivo, mas você sabe. Quando eu falei ali, ela paralisou. Ela ficou, ué. Aí eu falei, se reconcilia com ele. Isso que você está fazendo não é errado, vender bala. Mas o sonho que ele tem para você é muito mais do que esse que Satanás colocou na tua vida. Falando assim, olha, pelo menos está entrando um pouquinho de dinheiro. Ela ficou parada, ela falou assim, amém. Eu era afastado, eu vou procurar uma igreja. Foi eu que fiz isso? Eu não. A Bíblia fala, João, que ninguém pode fazer nada se do céu. O céu não foi concedido. Não. Então entenda, você precisa buscar o selo com o Espírito Santo. E para você saber se você é selado, faça um teste, fale com ele. Fala, olha, não sei, esquenta meu corpo. Eu já fiz tanta coisa. Eu também já fiz. Se eu contar, você vai falar assim, esse irmão ficou louco. Mas é verdade, irmão. Quando eu aceitei Jesus, eu
Eu costumo contar isso nas pregações. Não sei se você chegou a ouvir já, a respeito desse testemunho meu, né? Eu lembro que eu estava pregando e Deus pediu para mim contar isso, né? Eu contei em algumas igrejas, na nossa igreja mesmo, Assembleia de Deus Luz e Vida. E a história é o seguinte: quando eu aceitei Jesus, eu vi as pessoas falando línguas estranhas. As pessoas falam línguas estranhas. Deixa eu Glória a Deus. Preocupa não, irmão, que o negócio aqui é ao vivo e tem um hot dog aqui que é uma bênção, mas só vitória. Então, eu estava falando, né, para os irmãos a sede, a vontade que eu tinha de conhecer a pessoa do Espírito Santo. E eu vi as pessoas falando em línguas, Jário. Eu fui perguntar para os irmãos, falei, por que ele fala desse jeito? O que causa isso para ele falar desse jeito? Aí falaram assim, ó, é a língua dos anjos. Aí, e quando falaram assim, a língua dos anjos, e aquilo já causou dentro de mim uma curiosidade. De querer saber, não, então eu quero saber como que isso funciona. Como que adquire isso. Era um novo convertido, tinha acabado de aceitar Jesus. Despertou o interesse. Despertou. E aí, varão, naquele tempo lá, quando falaram para mim que era a língua dos anjos, eu sempre fui fascinado pelo mundo espiritual, eu falei assim, como que faz? Aí falaram para mim assim, você dá muito glória e muito aleluia. E você vai ser selado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí, tudo bem. No convertido, não sabia como que funcionava, e eu falei, então vamos lá. E no culto, aquele culto abençoado, nos louvores, eu glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia.